Olá, seja muito bem-vindo. Você que é um profissional de educação física, ou então está seguindo a carreira, cursando ainda, está estudando para isso, ou então você aí que tem alguma dúvida sobre movimentos ginásticos, sobre o cross-training, ou até mesmo você que é dono de negócio. Essa aula aqui de hoje, ela vai servir para você otimizar aí os seus resultados, os seus ganhos dentro de boxe e até mesmo uma melhora significativa nas suas aulas. Eu me chamo Juliana Cari e eu tenho uma experiência tanto com ginástica quanto com cross-training também. Sou certificada Level 2 da CrossFit e hoje eu vou te mostrar como que você vai saber dar uma aula de handstand push-up e como que você vai corrigir os seus alunos. Tudo isso trabalhando uma aula básica, aquela aula que você começa ali ensinando e vai colocando dificuldades a partir do momento que o seu aluno ou então a sua classe desenvolva muito bem. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque o conteúdo aqui que eu venho produzindo e que eu estou produzindo hoje é um conteúdo fantástico e que você não vai encontrar aqui no YouTube. Então vamos lá. O que você precisa saber? A gente precisa denominar algumas coisas, né? Até para ficar tudo setorizado e você conseguir desenvolver a sua aula e você não perder esse raciocínio, o que é super importante. Então a primeira coisa que a gente fala, poxa, eu vou dar uma aula, mas eu tenho que saber o que é uma aula básica de handstand push-up. A aula básica são exercícios mais compreensivos, né? De fácil absorção e entendimento pelo seu aluno. A gente vai começar a treinar um aluno iniciante e fazer com que ele aprenda o handstand push-up. Uma aula básica, ela não só é feita para alunos iniciantes. Em uma aula básica, eu posso ter alunos iniciantes, intermediários e até alunos na categoria avançados. Eu posso ter tudo isso aqui. A aula básica não significa a intensidade dos movimentos, né? É uma aula onde eu vou trabalhar o posicionamento corporal, vou fazer exercício de fácil compreensão para arrumar o gesto motor daquela atividade, daquele exercício específico. Hoje nós iremos falar somente do handstand push-up. Então já fica ligado aí, já pega a caneta e o papel para a gente não perder nada, porque essa aula aqui ela tem muito detalhe, muita coisa legal para você aprender. Olha só, professor, em todos os movimentos ginásticos existem a composição do exercício que para CrossFit, que para cross-training, ela é executada como rep ou não rep. O que significa isso? É uma repetição válida e uma repetição não válida. Mas para que você entenda tudo isso, você precisa saber uma coisa super importante, que são os pontos de performance do exercício que nós iremos falar hoje. Então olha só, parte aqui número 2 da nossa aula. Pontos de performance do nosso handstand push-up. Para quem não conhece handstand push-up, ele é um exercício que a gente faz de cabeça para baixo, vou virar de encontro com a parede, encostar a cabeça no chão, estender o braço, mantendo a minha posição de parada de mãos. Existem várias maneiras de se executar esse movimento, tanto o strict, que é na força, quanto no keeping, que é flexionando e estendendo os joelhos, quanto na parte deft e vários outros desafios que existem aí no nosso mundo da internet. Olha só, um dos pontos de performance que você precisa prestar atenção, existem vários, eu vou listar a maioria aqui. Como que você vai executar esse movimento? A primeira coisa é você deixar as suas mãos na largura dos ombros. Então, mãos na largura dos ombros, isso é um ponto de performance. Como assim, Juliana? Eu vou virar de cabeça para baixo e deixar as minhas mãos na largura dos meus ombros, fazendo uma parada de mãos. Ou se você não conhece a parada de mãos, você vai executar uma bananeira. E o exercício, ele começa com os braços estendidos. Esse daqui é um dos pontos de performance também. A terceira coisa é que os seus cotovelos, eles vão se mover para frente durante a descida. Ou seja, eu tô lá na parada de mãos, eu vou jogar os meus cotovelos para frente. E depois disso, a minha cabeça vai encostar o chão. Beleza, a cabeça encostou o chão, eu vou flexionar os meus joelhos e o meu quadril,
descendo na posição grupada. Quadril e joelhos vão dobrar, parando na posição grupada. Acabou isso? Eu vou fazer uma extensão rápida do meu quadril e do meu joelho e ao mesmo tempo que isso acontecer, vou fazer uma extensão completa dos meus cotovelos e todo o meu corpo vai parar da mesma maneira que ela iniciou. Extensão completa e aí vou parar na parada de mãos. E tudo isso daqui com o abdômen contraído, uma coisa bem importante que a gente não pode deixar de falar. Então tudo isso vai fazer parte dos seus pontos de performance do handstand. Então só para mostrar aqui rapidinho, você vai começar com os braços estendidos, eu vou mostrar de barriga para de cabeça para cima, né? Mas o exercício ele é feito de cabeça para baixo. Vou flexionar os cotovelos, trazer o meu joelho para perto do meu. Então os pontos de performance eu vou mostrar aqui nessa posição retinha, mas normalmente a gente faz virando de cabeça para baixo. Braços estendidos, eu vou flexionar os meus braços jogando os cotovelos para frente até a cabeça encostar ao chão, vou flexionar o meu joelho e o meu quadril, vou fazer uma extensão rápida de quadril, trabalhando essa encaixe da cabeça entre os ombros, mantendo os cotovelos, ombro, quadril e as pernas todas estendidas, né? Isso daqui já marca uma boa repetição do handstand push-up. E aí a grande pergunta, e o que não é o handstand push-up? Uma repetição não válida é quando você começa já com a cabeça no chão, né? Você nem sobe na parada de mão, já faz uma parada de cabeça e tenta estender ali o seu corpo. Isso não conta como uma repetição válida. Quando você não faz uma extensão de cotovelos o suficiente para fazer o exercício, então se você flexiona, deixa o seu cotovelo flexionado, não conta com uma boa repetição. Ou então, se você faz o exercício e não acaba na parada de mãos, você sai da parede. Isso é uma que a gente chama no CrossFit de no rep. Isso é o que não é o handstand push-up. E agora, o que você vai fazer? Como que você vai fazer para aprender? Como que você vai ensinar o seu aluno a se movimentar e a fazer esse tipo de exercício? Você tem duas opções. Opção 1. A primeira opção é você fazer já o que todo mundo faz. E por que eu falo isso? Porque eu vejo todo mundo sempre fazendo a mesma coisa e aí acaba que o aluno ele não fica bem atendido, ele não aprende a fazer o movimento. E aí acaba que ele se frustra com isso e não quer mais executar nada. Por quê? O que acontece? Os movimentos ginásticos são exercícios que vocês precisam dominar. Na verdade, que o seu aluno precisa dominar a posição do corpo em diferentes formas. Barriga para cima, barriga para baixo, de lado, pendurado, de cabeça para baixo. Então é o domínio corporal em várias situações, né? E todo mundo não fez uma educação física bem legal que teve movimentação ginástica. Fez uma estrelinha, fez uma cambalhota. Então hoje os nossos adultos, os nossos alunos, eles pularam algumas etapas para poder fazer isso que eles fazem hoje, né? Então não tiveram uma vivência motora, não tiveram uma vivência de atividade para executar tudo isso. Você pode fazer o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz é ler o plano de aula. Você está lendo o plano de aula. Você está dando aula, mas você está lendo. Como assim, Juliana, lendo? Você olhou ali, hoje eu vou fazer back squat. Galera, back squat 4 séries de 5. Prepara, vai. Galera, olha como é que é diferente. Vamos fazer hoje o back squat. O back squat é um exercício que a gente agacha com a barra nas costas. Primeiramente, vocês vão sair do rack fazendo essa posição. Durante o agachamento, eu quero que você faça isso, isso, isso. E eu vou avaliar em cada um esses 3 pontos. De uma maneira diferente de você dar essa aula, não é? Então, interpretar o plano de aula não é simplesmente ler. Você sempre pode fazer aqui, ó, o que todo mundo faz. Mesma sequência. E o que acontece se você fizer a mesma sequência? Ah, Juliana, mas eu faço a mesma sequência e o meu aluno evoluiu. Não, ele vai evoluir, ele não vai deixar de evoluir, mas ele vai evoluir de uma forma mais lenta, né? Então vai demorar um pouquinho mais para ele progredir nas atividades físicas, no exercício em si, do que se ele fizer uma periodização bem programadinha com cada etapa do movimento. Só para te lembrar, isso aqui é uma aula básica. Eu não vou te ensinar e te mostrar como fazer todo o exercício, a grande dificuldade. Eu vou te mostrar os pontos principais aqui, né? Você pode fazer isso. Ler o plano de aula, trabalhar a mesma sequência e fazer o que todo mundo faz. Ou então, você pode fazer de uma outra forma, que é a forma com que eu faço. A forma com que eu estudei, a forma com que eu
aprendi. E a opção 2 é você fazer diferente. Como assim eu fazer diferente? Eu vou criar situações para o meu aluno aprender e executar o exercício mais rápido, com mais segurança e mais força. Como que eu vou fazer isso? Eu vou construir a mecânica do movimento. E aí eu vou saber o porquê que eu estou colocando cada parte ali naquela aula. A parte número 2 eu vou estudar para aplicar tudo que eu construí na minha aula básica. Tudo que deu certo e tudo que deu errado. Então eu vou fazer toda essa parte da aplicação também. E a parte número 3, eu vou tratar o meu aluno como único. Como assim? É porque normalmente quando a gente está dentro de um box, dentro de uma sala de crossfit, a gente fala para todo mundo. Quando a gente fala para todo mundo, a gente fala para ninguém, na verdade, né? Então a gente não especifica o que cada pessoa vai fazer. É bem difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça no seu box? Pode. E se acontecer, melhor ainda, porque aí você consegue otimizar mais os resultados. Já assim, como tratar o aluno como único? Você vai tratar o iniciante como iniciante, o intermediário como um aluno intermediário e o avançado como avançado. Porém, cada pessoa é diferente. Então, você vai tentar unificar cada parte do seu treino para uma pessoa específica, como se fosse um treino personalizado para aquela pessoa. Então é isso que você vai fazer, isso que vai fazer diferença nas suas aulas, isso que vai fazer o seu aluno te respeitar, isso que vai fazer provavelmente ele fechar uma planilha de personal com você ou até mesmo um personal. Ah, Juliana, mas eu não sei por onde começar tudo isso. Eu vou te explicar. Mas antes de eu te explicar tudo isso aqui, eu quero que você compartilhe todo esse material com outras pessoas. Com aquele seu amigo que tem dificuldade de aprender movimentos ginásticos, com aquele seu amigo que tem dificuldades em dar uma boa aula, porque a partir dessa aula aqui, ele vai ter insights bem legais e ele vai aprender como que ele deve tratar um aluno e como que ele vai ganhar dinheiro fazendo isso. E só para te lembrar, eu tenho um curso bem legal, uma mentoria, uma consultoria de movimentos ginásticos que te ensina desde dos exercícios iniciantes até o avançado e também eu te ensino como que você vai capitalizar mais alunos trabalhando aulas de personal, trabalhando menos tempo e ganhando muito mais dinheiro fazendo exatamente isso que eu estou fazendo, dando aulas de movimentos ginásticos para alunos e capacitando vários professores também. Olha só, o que você vai fazer primeiro? A nossa primeira parte de uma aula básica, além depois que a gente constrói, lógico, né? Construir ali a minha aula, o que eu preciso ter para começar a fazer um handstand push-up é eu mostrar para o meu aluno um exercício básico, que é o quê? Parada de cabeça. Você pode fazer um exercício simples, trabalhar tanto com os alunos iniciantes, intermediários e avançados. Você vai dar uma tarefa para cada pessoa, né? Vai trabalhar a parada de cabeça onde? Vai trabalhar a parada de cabeça no chão? Vai trabalhar a parada de cabeça na parede? Vai trabalhar a parada de cabeça fazendo sequência para fortalecer o core e trabalhar a consciência corporal também? Vai fazer a parada de cabeça em dupla? Então, você tem várias alternativas aí. O que você vai fazer com essa parada de cabeça? O que seu aluno vai ter como objetivo? Ele vai conhecer o corpo dele em uma outra posição, de cabeça para baixo. O que ele vai fazer também? Você vai corrigir os principais erros. E quais são os principais erros que acontecem? Um dos principais é aquele apoio da mão e do punho na mesma linha, ou seja, fazendo uma linha reta, né? Já colocar a mão e o punho na mesma linha? Não, a gente vai desenhar aqui, ó, um triângulo e vai já explicar para o nosso aluno onde ele vai colocar as duas mãos e onde ele vai colocar a pontinha da cabeça, né? Um erro que é bastante comum nesse exercício também é a gente trabalhar esse triângulo muito grande e aí na hora que eu apoiar a minha cabeça aqui, os meus punhos saírem um pouquinho do chão. E um outro erro bastante comum é a gente apoiar a testa trabalhando um pensamento da cervical. Então você tem que prestar atenção em tudo isso. São os erros muito comuns que acontecem toda hora, que ninguém presta atenção, ou que os coaches eles olham, mas eles não corrigem. Mas a maioria não corrige não é porque não sabe, é porque ainda não entendeu como é que é feito o movimento, como é feita a parte de performance, os pontos de performance desse movimento. A segunda coisa que você vai trabalhar na sua aula básica são as extensões de quadril. Ah, mas o meu aluno é iniciante. Não, você pode trabalhar, não tem problema. Extensão de quadril você vai fazer perto de alguma parede. Você vai deitar de barriga para cima, vai flexionar o joelho e tentar chutar a parede o mais alto possível, né? E o seu aluno vai acabar numa espécie de rampa, aonde a cabeça vai ficar aqui embaixo e os pés vão ficar perto ou próximo da parede. Então isso é uma atividade muito boa já para eles terem a consciência na hora do chute e já
interiorizar aqui que o chute ele não é feito para frente, e sim para cima, que essa é uma das grandes dificuldades também quando a gente está de cabeça para baixo. Lembrando que você não vai fazer a parada de mão, você não vai fazer o keeping handstand push-up, você vai fazer o exercício deitado de barriga para cima no chão. E aí com esse exercício você vai fazer com que o seu aluno sinta e preste atenção, porque a maioria não presta atenção no que está fazendo, né? Então você vai fazer com que ele preste atenção naquele exercício em si. E aí você vai fazer também como que é possível ele melhorar fazendo aquela dica, aquilo que você está falando, você vai dar somente uma dica para ele. Porém, essa dica ela tem que ser rápida e dinâmica, no máximo 3 palavras. E aí você vai fazer ele praticar o dobro do tempo que você falou. Então, por exemplo, provavelmente se você falou em 30 segundos, ele vai praticar pouquinho, porque ele não vai conseguir decorar tudo que você falou. Então fala de 3 a 4 palavras rápido e deixa ele de 30 a 40 segundos aplicando o que você falou. O ganho de consciência, o ganho de entendimento corporal e o ganho do aprendizado neural desse aluno é muito rápido. Mas para a ginástica, a gente precisa aplicar várias e várias vezes. E não só fazer um exercício por 1 ou 2 minutos. E aí você vai traçando isso, jogando metas para aquele aluno, né? Metas que sejam fáceis dele alcançar, metas que sejam intermediárias e metas que ele faça muito esforço, mas não deixe de executar e sair desanimado da sua aula. E a outra coisa que você vai fazer, a última parte, são as descidas em pike. Como assim, Juliana? Você vai trabalhar na caixa ou até próprio no chão ou trabalhando déficit também, que é um exercício bem básico que eles vão conseguir entender. Qual que é o grande erro na hora que os alunos vão fazer a parte desse pike push-up? É na hora de se posicionar, que o pike a gente faz com o cachorro de cabeça para baixo, jogando o bumbum para cima, e aí um dos grandes erros ao se posicionar nessa posição é jogar o bumbum para baixo e fazer um push-up. E na verdade é totalmente ao contrário. Você vai ficar com o bumbum para cima e vai encostar a cabeça no chão, né? Com o bumbum ainda apontando para o teto. E um do erro bastante comum também é ele relaxar toda a musculatura na descida e não conseguir fazer a força na subida. E outro erro, que é o mesmo da parada de cabeça, é colocar a cabeça exatamente embaixo da mão, beleza? Colocar a cabeça exatamente embaixo da mão. Isso é um dos grandes erros na hora que você vai trabalhar também o pike push-up. E aí as pessoas me perguntam, poxa, mas eu não vou evoluir o meu aluno porque ele vai demorar muito para fazer isso. A primeira opção sua é já atender esse aluno de uma forma personalizada. Poxa, tem um programa, tá a fim de aprender esse exercício comigo? Estou fazendo um estudo teste e a gente vai trabalhar uma planilha de periodização aqui. E aí eu queria ver com você se você tem interesse. Custa tanto e a gente vai fazer assim, 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 assado. Você tem interesse? Então você já despertar a curiosidade do seu aluno e também despertar com que ele não se desinteresse pela atividade que ele está praticando e também não desinteresse porque ele não dá conta de fazer os exercícios, né? Outra coisa que pode acontecer são as quedas, né? A parte do medo. Tem um medo de fazer? Tenho medo de fazer uma parada de cabeça? Tenho medo de fazer um exercício? Então eu vou ter que traçar metas ou então alguma segurança para aquele meu aluno fazer a parada de cabeça, né? Onde eu faço a segurança dele, onde eu seguro, onde eu trabalho exercícios fáceis, depois exercícios intermediários e avançados. O que eu procuro na maioria dos blocos é exatamente isso. E o que eu vejo é um exercício para o fim. Galera, o handstand push-up é assim. Vamos lá, vocês têm 5 minutos para fazer e ajustar para o odd. Então isso não é uma parte técnica e eu não estou ensinando o meu aluno a fazer esse movimento muito bem. E a outra coisa vou deixar ele fazer de qualquer jeito mesmo, porque eu não entendo, é só hoje, ele não vai se machucar. Aí na próxima aula você fala, não, mas é só hoje, ele não vai se machucar. E aí fica nesse só hoje, só hoje, só hoje, só hoje. E aí o que acontece? Uma hora ou outra, o seu aluno ele pode se machucar fazendo um exercício. E uma outra coisa que eu vejo que é bastante errado também, é o seguinte, a gente está trabalhando uma parte técnica e ter 1 milhão de exercícios para o seu aluno fazer. Ele vai aprender? Possivelmente não. Ele vai ficar fadigado? Vai. Ele vai se lesionar? Provavelmente sim. Então, quando for construir uma periodização, coloca exercícios e aí vai aumentando o grau de dificuldade aos poucos dessas atividades. Não coloca 10 exercícios para ele realizar. Não, é de 3 a 4, de 2 a 3, o máximo estourando várias vezes. E aí o mais importante na ginástica, lembra, é você repetir. Repetir, repetir, repetir e não desanimar. Porque o crescimento ele vai acontecer na sua repetição. E o jeito certo de você fazer o handstand push-up é trabalhar com seu aluno tudo isso que eu acabei de te falar aqui.
Então é trabalhar a parte básica, a parte intermediária e também a parte avançada, respeitando a individualidade biológica do seu aluno e trabalhando um exercício de cada vez, único para cada aluno, como se fosse uma aula de personal. Então eu espero que essa aula tenha te ajudado e agora o mais importante, vai lá, se inscreve, começa a seguir aqui no Instagram e no YouTube, já posta essa aula para os seus amigos e para os coaches também e o mais importante, estuda, aplica e depois vem me contar como foi. Um grande abraço para você e eu espero você na próxima aula.